Olá pessoal, nossa 10ª aula aí, medição de atividade de solo, resistência de terra, ok? Bom, vamos lá, vamos primeiro falar sobre o aterramento. O aterramento é fundamental, né, nos elementos que compõem o sistema elétrico. Acho que quase a totalidade dos componentes elétricos precisa de um aterramento para se garantir proteção, tá? E por quê? Durante faltas, né, o sistema de aterramento ajuda a proteger o sistema e os usuários, principalmente os usuários, tá? Por que isso? Porque facilita o escoamento de corrente de curto-circuito. Então vou tentar dar um exemplo. Vocês têm um eletrodoméstico na casa de vocês, a geladeira de vocês, ok? Talvez alguém já tomou choque aí num freezer velho, numa geladeira velha aí. Por quê? Porque ali dentro tem um motor, tem um circuito elétrico naquela geladeira e ela tem uma carcaça metálica. Então, o que pode acontecer? Pode existir uma falha de isolamento, onde uma das fases vai para a carcaça do equipamento. Ou seja, a fase A vai encosta ali na carcaça. Então, aquela carcaça está eletrificada. Como lá tem um pezinho de borracha, um pezinho de plástico, não existe corrente circulando e provavelmente o disjuntor não vai desarmar devido a essa falha de isolamento. Só que aí você, bonitão, vai lá, encosta na carcaça da geladeira e toma um choque, porque você fecha um circuito ali e aquela carcaça está energizada. Onde é que entra o aterramento nessa jogada aí? Onde é que ele resolve o problema? Se você aterrar aquela carcaça de alguma forma, fazendo, né, um circuito de aterramento naquela carcaça, por isso que a tomada tem 3 pinos hoje em dia, ao acontecer esse problema de falha de isolamento, onde a fase A vai para a carcaça vai estar aterrada e naturalmente você vai ter um caminho muito fácil para a corrente sair da fase A e ir para a terra. E portanto a corrente, na hora que isso acontecer essa falha, vai existir uma corrente curto-circuito suficiente, ou espera-se que suficiente, para abrir o disjuntor daquele equipamento. Ok? Então por isso que as coisas são aterradas, para poder dar um caminho para a corrente de curto-circuito e o elemento de proteção, que na grande maioria dos elementos são elementos de corrente, ele vai se sensibilizar e vai atuar a proteção desligando a geladeira. E aí você vai saber, opa, tem um problema de geladeira, fechou um curto aqui. Mas se não tivesse o aterramento, você teria a fase na carcaça da geladeira e você tomaria um choque. Então, esse é um exemplinho bem tradicional, bem básico aí de como o aterramento é necessário, tá? Então, basicamente, a gente precisa criar um caminho para a corrente fluir quando existe uma falha de isolamento entre a parte ativa, e quando eu falo parte ativa de um circuito, de um sistema, é onde eu tenho tensão, onde eu tenho campo elétrico ali estabelecido, tá? Então, a parte ativa de um equipamento, ela vai e fura e entra em contato com a carcaça do equipamento, que não deveria ter tensão nenhuma nela. Quando isso acontece, se eu tiver a malha de aterramento ou o aterramento bem estabelecido, vai fluir essa corrente curto-circuito e a proteção vai atuar, ok? Outra coisa bem importante está aí, ó, dificulta a existência de elevadas diferenças de potencial nos elementos do sistema. O que quer dizer isso? Quando se circula corrente por um elemento, seja ele qual for, vão existir quedas de tensão. Então vocês vão perceber que eu posso ter um nível de tensão no equipamento e um nível de tensão no outro equipamento durante o curto-circuito. Se eles estiverem aterrados com o mesmo ponto, a diferença de potencial ali vai ser nula. Então, se você encostar num e encostar no outro, não vai existir diferença de potencial e você não vai sofrer nenhum problema com isso, tá? Outra coisa também, né, permite escoamento de correntes de sistemas desequilibrados. Muitas vezes o neutro do sistema está conectado no terra. Então a gente sabe que tem a fase A, fase B, fase C, o neutro e o terra. E na grande maioria dos sistemas o neutro está conectado no terra. Isso não é 100%, mas na grande maioria dos sistemas comuns aí o neutro está aterrado, ok? E isso aí permite qualquer desequilíbrio que vá fluir pelo neutro, ele já flui para o terra, mantendo o neutro com uma tensão próxima de zero. Outra coisa, né, ajuda a minimizar ruídos eletromagnéticos em sistemas eletrônicos de telecomunicação. A gente vai ver que ondas eletromagnéticas podem induzir fenômenos em circuitos eletrônicos. Se você tiver uma blindagem ali, uma carcaça metálica fazendo uma gaiola de Faraday, você meio que protege contra esses ruídos eletromagnéticos. E naturalmente, ao aterrar, você leva essa carcaça para o potencial zero. Então, qualquer corrente que vá ser induzida ali, ela vai provavelmente fluir para o terra, ok?
Outra aplicação fantástica é permitir o escoamento de descargas atmosféricas. A gente sabe que uma descarga atmosférica tem uma corrente elevadíssima. E uma corrente elevadíssima passando em uma certa impedância, uma certa resistência, vai criar diferenças de potenciais enormes. É, então, uma boa malha de aterramento, se ela estiver bem projetada, ela tenta minimizar esse gradiente de tensão que vai aparecer no elemento que sofreu a descarga atmosférica. Isso mais para frente vai ficar bem claro nos conceitos de tensão de passo, tensão de toque e tensão de transferência, tá? Então, você ter uma malha de aterramento ajuda muito no escoamento de descargas atmosféricas. Reduz possíveis sobretensões quando faltas assimétricas na rede. Vocês vão ver lá também que quando tem uma falta fase terra, se eu não tiver um bom aterramento, um bom caminho para a sequência zero ou para a corrente de neutro, vão aparecer sobretensão nas fases sans, na ordem de raiz de 3 vezes maior, ou seja, 70% a mais de sobretensão. Mas se tiver um bom aterramento ali, isso não acontece, tá? Você vai ver que em sistemas de extra alta tensão é bom se aterrar. Já num sistema industrial, a gente muda um pouco de figura, tá? Mas isso aí fica mais para frente para eu falar para vocês. Aí tá uma fotinha, né? Essa foto foi eu que tirei, é uma foto real de quando ele estava construindo o QMAP. São hastes de aço com uma camada de cobre em torno, tá? A gente tem ali um fio, um cabo de cobre, de aço com cobre em volta, dependendo do que você for comprar, em geral de 50 milímetros, tá? E ali você vê que existe uma ligação entre um e outro. É chamado de solda, né? Uma solda exotérmica. É uma técnica interessante que você põe a gente chama de cadinho, né? Que seria uma forma de grafite. E aí você põe um pó dentro, um pó especial para esse tipo de aplicação. E você faz uma ignição química ali. E aí ele derrete, ele gera muito calor nessa reação química e derrete o material. E ao derreter o material, ele liga essa haste que já está fincada no chão no condutor que vai ser utilizado para escoar a corrente da malha de aterramento. Repare que também tem um conjunto de ferragens aí, isso aí são as ferragens do piso do laboratório do QMAP, tá? A gente também fez algumas amarrações dessa malha de aterramento na ferragem, para a ferragem também estar aterrada, tá? Então é uma prática muito comum. Aqui é um outro exemplo disso, né, mostrando essa conexão com a ferragem. Então existia uma forminha lá que faz essa ligação do cabo com o vergalhão, tá? Essa parte de cima que estão vendo, isso aqui é escória, né? É resto do processo, porque é uma forma isso aqui. E aí quando derrete, né, a parte pesada desce e essa parte leve fica aqui em cima. Isso aqui depois a gente quebrou isso aqui é fácil de arrancar. No final das contas fica só essa parte metálica que vocês estão vendo aqui. Mas é uma conexão muito bem feita, pelo simples fato de não ter apenas conexão mecânica, tá? É uma conexão mesmo, a gente fundiu um material no outro, isso aqui está lá dentro do concreto do QMAP e nunca mais vai sair daí, ok? Diferente se eu colocasse uma abraçadeira para fixar isso aqui, tá? Aí uma fotinha minha ali, ainda com pouca barriga e mais cabelo, exatamente mostrando isso. Aqui é lá perto dos laboratórios, tá? Toda a ferragem e essa fumaça roxa que está saindo aqui, exatamente logo depois desse processo. É um processo muito rápido, né? Ele rapidamente ele funde e faz o processo químico. Dá para ver aqui essas cores que estão vendo aqui, ó, é o calor que fez esse tipo de coisa aqui, tá, pessoal? Então, foi definido, né, um conjunto de hastes ao longo desse laboratório. A gente definiu esse posicionamento das hastes. Daqui a pouco eu mostro mais ou menos o conceito para vocês. E ao definir essas hastes, a gente ligou elas através desse cabo de 50 milímetros na parte inferior, antes mesmo de concretar a laje, ok? A ideia desse laboratório era criar uma gaiola no laboratório inteiro, uma gaiola de esquilo, onde efeitos eletromagnéticos não influenciariam os elementos lá dentro. Então o laboratório ele foi projetado para esse tipo de coisa. Não quer dizer que numa construção é, residencial vai precisar fazer esse cuidado que a gente teve aqui, mas poderia sim juntar com a ferragem da estrutura, tá? Aqui, né, na parte já superior de um prédio, no caso aqui já é uma foto de internet de outro prédio, não é uma foto que eu tirei, mas a gente tem aqui o rufo, né, esse alumínio, aqui, esse latão aqui em cima, que faz o papel de proteger contra infiltração nas paredes do prédio, e em cima do rufo a gente tem essa
esse conjunto de hastes aqui, ó, fazendo uma coroa de proteção em torno de todo o prédio. Isso aqui é exatamente para fazer uma proteção que a gente chama SPDA, uma proteção contra descargas atmosféricas. A ideia é que o raio, se acontecer, ele vai cair nessas barras de alumínio e vai escoar para baixo aqui através dessas caídas, essas descidas ao longo do prédio aqui. Vocês vão ver, se repararem nos prédios modernos, vocês vão ver que tem diversos condutores descendo do teto do prédio, afastado uns 2 palmos, aí, uns 30 centímetros, 20 centímetros da parede do prédio, até a malha de aterramento embaixo, fazendo o escoamento da descarga atmosférica de um raio, não pela estrutura do prédio, pelos vergalhões do prédio, pelo concreto, pelas pessoas que estão no prédio, mas sim por esta malha de aterramento da parte superior, ok? Aqui já é uma fotografia para mostrar o conceito da coisa, né? A gente tem que entender o seguinte, né? Quando a gente define uma malha de aterramento, a grande preocupação são os gradientes de tensão que vão aparecer na hora que se escoa uma corrente de descarga atmosférica. Então, esse desenho que vocês estão vendo aqui tenta mostrar esses potenciais. Dá para ver que nessa região quadrada, onde está o elemento de aterramento, a gente consegue ver os níveis de tensão que aparecem nessa subestação, dada a posição das hastes. Aí nem está destacada as hastes, a gente consegue ter uma noção de onde elas estão, mas o fato é que você tem que sempre verificar o gradiente de tensão que aparece dado uma descarga atmosférica, ou seja, essa corrente que vai fluir vai criar um gradiente de tensão e a gente consegue ver aqui, ó, que as tensões aqui dentro, onde provavelmente está a malha de aterramento, fica em torno de 300 volts, 500 volts. Já fora, onde não tem, chega até 7.000 volts, por exemplo, tá? Uma outra figura deixa isso talvez mais claro. Aqui é mais simples de entender isso. Eu tenho aqui 4 hastes conectadas, ok? Essas 4 hastes conectadas, flui uma corrente por elas. Ao circular essa corrente, cria uma diferença de potencial naquele solo. E a gente consegue perceber o seguinte, que entre as hastes, ou seja, nessa região aqui entre as hastes, repare que o gradiente de tensão não é tão grande assim. Tá vendo? Eu tenho um gradiente pequeno. Se eu tiver com um pé aqui e outro pé aqui, por exemplo, a diferença de potencial entre esse ponto e esse é quase zero. Diferente desse ponto aqui para cá. Se eu colocar um pé aqui e um pé para fora aqui dessa malha, olha a diferença de potencial nesse ponto e a diferença de potencial no outro pé. A diferença de tensão é enorme. Então, esse é o grande problema. Então, as malhas são feitas para dentro dela as diferenças de potencial não serem muito grandes. Dá para ver que essa região amarela aqui, ó, as diferenças entre o vermelho e o amarelo não são muito grandes. Mas entre o vermelho e o roxo existe uma diferença enorme. Então, já fica a primeira dica. A parte mais perigosa de uma malha de aterramento é na borda, é na parte limítrofe dela, ok? Porque ali existem os maiores gradientes de tensão quando acontecer uma descarga atmosférica. Lógico, se não tiver corrente circulando pela malha de aterramento, não tem diferença de potencial, então em qualquer lugar a tensão é zero. Mas se por acaso você tivesse com o pé nesse ponto aqui e um pé fora aqui e acontecesse uma descarga, apareceria essa diferença de potencial que poderia te machucar, até mesmo levar você a óbito. O que acontece, né, é que ao longo dessa superfície aqui eu tenho uma pequena variação de tensão. Então reparem que vai acontecer isso aqui ao longo de vários desses. E isso aí garante uma diferença de potencial muito pequena ao longo de toda a malha, mesmo tendo escoamento elevado de corrente devido a uma descarga atmosférica, por exemplo, ok? Bom, e aqui dá para ter essa noção, né, de como é feito isso. Então eu tenho toda a malha de aterramento aqui com algumas hastes, ok? Criando essa uniformização da malha. Então aqui tá vendo alguns exemplinhos daquelas formas, né, de conexão. Então a gente tem aqui onde você liga duas hastes, você liga uma haste na estrutura metálica. Desculpa, haste não, né? Dois condutores num condutor maior ou no vergalhão, a haste no condutor. Então esse tipo de coisa aqui é tipo aquilo que eu mostrei para vocês lá na solda exotérmica, tá? Então esse tipo de coisa aqui, ó, tá vendo que tá tudo aterrado? Então a tensão nesse ponto aqui da cerca é a mesma tensão nesse ponto da cerca, é a mesma tensão nesse ponto da cerca. Então isso não cria problemas de diferença de potencial durante uma descarga atmosférica ou quando tem uma corrente muito elevada sendo drenada pelo terra, ok? A mesma coisa vale
para as carcaças dos painéis, as carcaças dos transformadores, todos os elementos que compõem a subestação. Então é tudo aterrado exatamente para não criar o problema de você ter uma descarga atmosférica, uma descarga aí no seu corpo num momento onde está fluindo corrente, que pode ser por um curto-circuito ou uma descarga atmosférica, ok? Bom, como é que define essas hastes, né? Existem programas e normas para definir essa distribuição. A ideia é sempre distribuir de tal forma que você consiga ter essa uniformização ao longo da subestação. Então, aqui é um exemplinho, né, de um terreno onde eu tenho as posições das hastes e a conexão delas com os condutores, tá? Bom, então aí é um exemplo de projeto, existem softwares, existem normas para isso. O objetivo nosso não é isso, tá? Vai ter uma disciplina aí futuramente exatamente sobre essas definições de como fazer o aterramento. É um assunto bem complexo, né? Então aqui é para mostrar para vocês o conceito básico. Um dos parâmetros, um dos elementos que compõe esse estudo de aterramento é entender a questão da resistividade do solo, é entender uma característica intrínseca do solo, que a gente chama de resistividade do solo, tá? Então, vocês vão ver que para definir um projeto, isso tem que ser conhecido, tá? Bom, a resistividade do solo tem algumas características, né? Por exemplo, uma faixa grande de variação. E essa variação depende de algumas coisas, como por exemplo o tipo do solo, a composição química do solo, a umidade do solo e a temperatura do solo. Então são diversos parâmetros que influenciam diretamente a resistividade de um certo solo. Então vai fazer um estudo de subestação, você tem que verificar como é que está a resistividade daquele solo para fazer esse estudo de aterramento, ok? Bom, só para vocês terem ideia, né, o tipo de solo, como ele influencia, a grandeza, né, de resistividade do solo é dada em ohms vezes metro, tá? Esse ρ aqui representa a resistividade do solo, muito típico essa representação, e a grandeza é ohms vezes metro, tá? É uma característica interessante vocês saberem. E aí vem algumas faixas de uma tabela antiga, tá? E aqui já é uma tabela mais nova, tá? Então aqui, ó, água do mar, ohm metro menor do que 10. Alagadiço, limo, humus, lama, até 150 ohms metro, ou seja, pequenininho. Água destilada, 300. Argila de 300 a 5.000. Dá para ver agora que eu já tenho uma variação enorme aqui de possibilidades. O calcário, 500 a 5.000. A areia de 1.000 a 8.000. Granito de 1.500 a 10.000. Também é uma variação enorme. Basalto a partir de 10.000. Ok? O basalto também é gigante. Concreto molhado de 20 a 100. O úmido de 300 a 1.000. E o seco de 3K, 3.000 ohms metro a 2 mega ohms metro. Então a gente pode ter aí um concreto com uma resistividade aí muito alta, ok? E dá para ver que a água do mar é a menor delas, tá? Bom, vamos lá. Composição química. A gente sabe também que essa questão da resistividade, né, é a capacidade de fluir essa corrente elétrica pelo solo. E a gente sabe que a composição química do solo em relação aos sais dissolvidos pode influenciar consideravelmente. Então a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, se não tiver nenhum sal adicionado num determinado solo, no caso aqui a gente está considerando um solo arenoso, tá? E uma certa característica, né, umidade 15, todos os parâmetros influenciam, mas estão mantendo aqui o solo arenoso dentro de uma condição de 15% de umidade a 17 graus. Se não tiver nenhuma adição de sal, ele tem a atividade de 107 ohms metro. Eu coloco 0,1% de peso de umidade, já vai para 18. Diminuir quase 10 vezes. Coloco 1%, vai para 4. 5%, 1,9. 10%, 1,3. Ok? E aí 20 já também não adianta muito, que já saturado ali em 1. Ok? Então eu consigo reduzir a resistividade do solo com tratamento químico adicionando sais. É possível fazer isso? Existe essa aplicação em subestações? Sim. Quando o cara faz o estudo lá, vê que a resistência da malha de aterramento está alta, uma das possíveis ações é fazer o tratamento químico, adicionando produtos no sistema, no solo em torno ou dentro da subestação. Só que a gente vai ver que isso aí com o tempo não é a solução definitiva, porque ao longo das chuvas, né, esses sais vão sendo escoados e aí o solo retorna para a condição anterior, tá? Umidade, né? A gente sabe também que quanto mais água tiver, menor vai ser a resistividade do solo. Então, de novo, um solo arenoso a 17 graus,
tá? Se tiver zero de umidade, a resistividade é enorme, tá ok? Um pouquinho de umidade, 2,5 já vai para 1.500 ohms metro. 5%, 430, e quando tiver 30% de umidade, ele vai para 42. Ou seja, a umidade é um parâmetro que realmente influencia diretamente a resistividade de um solo. Ao ponto de a gente fazer um ensaio desse num dia seco, numa semana, né, ou num mês seco, e fazer o mesmo ensaio numa semana molhada ou num mês molhado, com bastante chuva, vocês vão ver que a característica do estudo que a gente vai fazer de resistividade do solo pode mudar consideravelmente. Temperatura é outro elemento. Aqui no Brasil não faz muito sentido a gente falar de temperaturas negativas, mas a gente sabe que esse tipo de aplicação também são para países onde existe essas temperaturas baixas. A gente consegue perceber o que? Com temperaturas elevadas, a resistividade do solo é menor, tá ok? Dá para ver ali, ó, 72, em 10 graus, mais 10 graus, 33, já em 0 graus, em formato líquido, é 138, em gelo é 300, e aí temperaturas negativas aumenta consideravelmente, 790, e a menos 15 graus, 3.300 ohms metro, ok? Então é importante a gente entender também essa característica aí da temperatura. Não muda muito, né, como os outros parâmetros, principalmente pensando aqui no Brasil, mas sim, existe essa influência da temperatura no parâmetro de resistividade do solo de um solo arenoso, por exemplo. Tá? Isso aqui é um solo específico, mas esse fenômeno vai acontecer também em outros solos. Ok? Bom, quem define essas técnicas para definir a medição de resistividade do solo é a norma, né, a NBR 7117, tá? Uma das técnicas é a amostragem física do solo, outra, método de variação da profundidade, método de 2 eletrodos, método de 4 eletrodos para os arranjos de eletrodo central, Lee, Werner e Schlumberger, Palmer. O que eu vou mostrar para vocês é o mais comum, que está destacado em azul ali, o método de Werner. Ele deixa bem claro o conceito da coisa, tá? Um deles é a amostragem física, você vai e faz uma perfuração por tubo, você estratifica, né, com o tubo o solo e faz análise física dele. Você vai colocar num equipamento e vai verificar através de um processo de medição, né, dessa amostra, você vai conseguir obter o valor da resistividade do solo. Mas existem técnicas mais simples e menos complexas de você ter que retirar o solo e levar através de uma sonda e levar para um laboratório. Um deles, que é bem utilizado, é o método de Werner, que utiliza 4 eletrodos. E agora a gente vai dar um destaque para ele, por ele ser o mais praticado e com um bom resultado aí no processo de medição, tá? Basicamente, o que ele faz é uma técnica onde você tem dois eletrodos de corrente, o eletrodo C1 e C2, que ficam nos extremos, representado ali pela haste J e a haste N, tá? De novo, são barras a gente chama de copper weld, né? É uma barra de aço com uma cobertura de cobre, ok? Aço porque você vai ter que fincar isso no solo, então muitas vezes é difícil você cravar isso no solo, então tem que ser um material com uma dureza considerável, então o aço ele faz esse papel e tem que ter um contato elétrico bom. E aí o cobre na camadinha externa, né, na superfície dessa haste faz esse papel. Então essa combinação copper weld, aluminum weld são bem típicas para esse tipo de coisa, principalmente o cobre, tá? Bom, além dos eletrodos de corrente, a gente tem na parte central dois eletrodos de tensão, o P1 e o P2, ok? E aí vocês vão entender já já como é que esse cara funciona. A gente crava essas hastes com uma certa distância A, igual entre elas, e uma certa profundidade B da haste. Com esses parâmetros A, B e a medição que é feita com esse que a gente chama de Megger de terra, a gente consegue obter, através de cálculo, a resistividade do solo. Então eu vou tentar deixar isso mais claro nos próximos slides, e quando vocês assistirem o vídeo do laboratório, vai ficar mais claro ainda, tá? Então, basicamente, né, a gente tem essas duas expressões feiosas aí, tá? A resistividade do solo é um fator K vezes o valor da resistência medida pelo instrumento. Então, esse instrumento aqui ele te dá um valor de resistência, um valor ômico. Na hora que você conectar essas quatro hastes, ele vai aplicar a corrente entre J e N e vai medir uma tensão entre L e M. Essa relação entre tensão por corrente vai ser informada um valor de resistência. Só que essa resistência não é resistividade. Para a gente obter resistividade, a gente pega esse valor de resistência e multiplica por esse fator K. Esse fator K é uma constante.
E dá para reparar que ele é proporcional ao quê? 4πA, 4π é a distância entre os eletrodos, dividido por 1 mais 2A, dividido por raiz de A ao quadrado mais 4B ao quadrado. O B é essa profundidade daqui. Em geral, essa profundidade da haste, a gente coloca ali 30, 40 centímetros. Essa haste não é muito grande, então você não precisa cravar ela tão fundo assim. Na verdade, a gente consegue verificar a resistividade do solo na parte inferior do solo, né, numa camada inferior do solo, afastando esses eletrodos, tá? Daqui a pouco eu vou explicar esse conceitinho para vocês aí. O fato é que existe uma expressão enorme, tá? Em função da distância dos eletrodos e a profundidade dele. E essa expressão para cá, ela pode ser simplificada, ela pode ser reduzida. Como? Para casos onde o B é muito menor do que o A por 20. Então, se a distância entre os eletrodos for A por 20, por exemplo, vamos pensar aqui, 20 metros a distância entre os eletrodos. Então, eu vou ter ali 1 metro, para aquela proporção ali A por 20. Se o B for menor que 1 metro, e nesse caso vai ser, porque essas hastes não chegam a 1 metro, eu posso simplificar aquela expressão lá de cima. Então esse K ele acaba ficando 2πA apenas, ok? Basicamente eu simplifico aquele B ali, eliminando ele, no final das contas a expressão fica 2π, a distância entre as hastes, vezes o A. É uma aproximação interessante, funciona assim, mas lógico, é uma aproximação. Então, em geral, a gente usa a expressão de cima, né? Implementa a expressão de cima e consegue ver que as diferenças não são tão grandes assim, mas elas existem, ok? Bom, aí né, o exemplinho, né, como eu falei assim, eu botei B maior que 70, aqui tá errado, tá, gente? É menor do que 70, não chega a esse tamanho todo aqui não, tá? Normalmente não é maior do que 70 centímetros, é menor do que 70 centímetros, tem que arrumar esse cara aqui, tá? E as distâncias típicas, vocês vão ver que a gente faz várias medições. Faz uma primeira com espaçamento de 2 metros, 4 metros, 8 metros, 16 e 32. Lembrando, quando eu coloco nessa posição 32 aqui, é 32 entre uma haste e a outra, mais 32, mais 32. Então a gente teria que entre a haste J e a haste N, 96 metros de distância. Então muitas vezes eu não preciso nem fazer essa distância entre as hastes em 32, tá ok? Outra coisa que é preciso garantir, né, é fazer medições em dias secos, que é a pior situação. Então a gente vai pegar o cenário onde a umidade é a menor possível do solo e, portanto, a gente vai poder concluir melhor sobre aquela resistividade do solo. Em geral, a gente sempre pensa no pior cenário, tá? Bom, vamos lá. Aí tá uma fotinha, né, do rapazinho ali cravando a haste. Dá para ver que não são hastes grandes. A gente repara aqui que a quantidade de fio é enorme, como falei, pode chegar a 90 metros de distância, tá? Uma outra coisa que é importante, como ele injeta correntes entre J e N e média entre L e M, o que pode acontecer é que esse solo ele pode estar próximo a uma outra subestação. Às vezes é uma ampliação de subestação e você tem que sempre verificar se não está tendo ruídos das outras. Então, durante a medida, desenhar linhas de transmissão subestações muito próximas, centenas de metros, para evitar ruídos. A gente sabe que isso é muito improvável de conseguir fazer, usar uma subestação para fazer uma medição dessa. Então, esse tipo de instrumento ele já tenta fugir dos sinais produzidos pela subestação dessa, que é em torno dos 60 Hz. Tá? Então, ele já tem filtros para tentar minimizar isso aí, ok? Bom, existem tabelinhas, né, já prontas que relacionam o A e o B, então não precisaria implementar essa fórmula. Basicamente, por exemplo, se o A for 2 e o B for 40, eu sei que o K vale 13. Então eu pego 13,39 vezes o valor da resistência que for medida no instrumento, e aí eu vou ter o valor da resistividade do solo. Então a tabelinha aqui já mapeando essas possibilidades entre A e B, ok? Tudo em metro, lógico. Isso aqui é uma fotinha, tá, de um estudo de medição de resistividade do solo, mostrando os diversos sentidos que se faz numa subestação dessa. Então eu tenho um terreno e eu não vou fazer apenas uma medição, eu vou fazer um conjunto de medições. Então você define sentidos e direções. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho um sentido de B para C, eu tenho um sentido de C para D, um de D para A e um de A para B. Do mesmo jeito eu tenho um sentido de A para E e um de D para F, ok? Então eu consigo ver esses sentidos todos aqui, tá? Então ele montou uma tabelinha
mostrando isso. Ou seja, o sentido A, que é esse cara aqui, né, subindo aqui, ele tem uma medição de resistência, né, o cálculo de resistência em ohms. No primeiro valor em 75 ohms, a 4 metros de 28, a 8 metros de 8 metros, de 8 ohms, e de 16 metros 2,96. Já na direção B muda um pouquinho. Tá vendo que muda um pouquinho os valores? Isso mostra que esse solo não é tão homogêneo assim, ele tem diferenças tanto para distâncias de 2 metros, como para distâncias de 4 metros, 8 metros e assim por diante. E aí vocês vão perceber o que? É algo que a técnica eu vou mostrar para vocês. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui que fica mais fácil. Eu vou mostrar o que realmente esse instrumento está fazendo, como é que a gente por que ele permite a gente medir a resistividade do solo, o que ele está fazendo com essa técnica, tá? Basicamente, o que a gente está fazendo é isso aqui, ó. Quando a gente... Deixa eu ver se a caneta tá pegando. Tá pegando. Vamos lá, vamos fazer um... O que acontece é isso aqui, olha. Quando eu tenho essa distribuição das hastes conforme o método de Werner, o que acontece é que ao injetar essa corrente aqui, essa corrente circula desse eletrodo para esse, pelo solo. Ok? Essa corrente circulando criam diferenças de potencial no solo e esses dois eletrodos vão medir essa diferença de potencial no solo. O fato é que quanto mais distante essas hastes estiverem uma das outras, por exemplo, vou dobrar essa distância entre elas, então deixa eu dobrar essa distância entre elas aqui, haste, vou fazer de outra cor, uma haste aqui, vou dobrar a distância, isso aqui é a M, tá? Essa aqui é a haste M, vou dobrar a distância, então a outra haste está aqui, que é a haste L. Naturalmente, a haste N vai estar aqui, com o dobro da distância, e a haste J também vai estar aqui com o dobro da distância. Ok? O que acontece ao cravar isso nesse solo, com essas distâncias maiores? O solo está aqui, lembrem que o solo está aqui. De novo, eu vou desenhar essa distribuição da corrente nesse solo. Ela sai daqui, vai para cá, e isso que vai acontecendo. O que vocês conseguem perceber nesse desenho horroroso que eu fiz aqui? Que essa distribuição de corrente no solo, ao afastar os eletrodos, eu vou numa profundidade maior. Reparem que eu estou indo numa profundidade P aqui maior. Então é como se eu estivesse investigando uma camada de solo mais profunda. Como por exemplo, se aqui era 2 metros, eu estou investigando uma camada de solo, de resistividade de solo a 2 metros de profundidade. Já nessa aqui, que seria 4 metros de distância, eu estaria vendo uma camada de resistividade a 4 metros. E se eu expandir isso mais, eu vou mais longe ainda. Ou seja, a distância do eletrodo define em qual profundidade eu estou verificando a resistividade do solo. Por isso que lá no PowerPoint, deixa eu voltar aqui no PowerPoint, esse estudo mostra isso. Ele mostra o que? Quando eu espaço o eletrodo em 2 metros, eu tenho uma medição de resistência de 75, ok? 28 a 4 metros, 8 e 2. Isso aqui é medição de resistência. Lembrando que eu tenho que multiplicar pelo fator K, tá? Ao multiplicar pelo fator K, nesse aqui eu já tenho o valor em ohm-metro. Então reparem que a 2 metros de profundidade eu tenho uma resistividade de solo em torno de 1000 ohms-metro. Estão vendo aqui, ó? Para todas as direções ficam em torno do 1000. Só que já na profundidade de 16 metros, também para todas as direções, eu vejo que a resistividade diminuiu consideravelmente, foi para torno de 300, um terço do valor. Então isso mostra o quê? Mostra que em 2 metros a resistividade é uma camada de solo. Vou fazer isso aqui para vocês entenderem, tá? Uma camada de solo entre 2 e 4 metros tem uma resistividade de 1000.
Já uma camada lá em 16 metros de profundidade, já é um valor um terço menor, já é em torno de 300 ohms metro, ok? Então a gente consegue até traçar um gráfico. Vamos pegar aqui o sentido A, vocês vão perceber o que? Se eu colocar aqui um gráfico de resistividade por profundidade, então as profundidades são o que? 2, 4, 8, 16, tá? Vou para 16 que foi o último registro, ok? Então aqui é o primeiro é 2, 4, 8 e 16. E aqui são os valores registrados nesse caminho A aqui. Nesse caminho A aqui. O primeiro valor é lá em cima, 1000. Então eu tenho aqui um valor de 1000 aqui em cima. 1K ohms metro, ok? Então está marcado esse ponto. Já a 4 é em torno de 700. Então é um pouquinho abaixo aqui, ok? Em 4. Em 8 está em 400, é quase a metade. Tá aqui. Ok? E em 16, em torno de 300. Então, nesse caso, a gente tem o que aqui? Um comportamento. Um comportamento. E aí a gente tenta segregar esse solo em algumas camadas. Nesse caso, daria para a gente segregar esses solos em duas regiões aqui. Por exemplo, uma região que está vendo que fica em próximo de 300, 400. Então eu separaria essa região aqui, ó. Nessa região teria uma resistividade de solo, vou arredondar aqui, só, é uma análise bem basicona, tá, gente? Em torno de 400 ohms metro. E essa aqui em torno de 800 ohms metros. Então eu teria um solo, se eu for tombar isso aqui, eu teria um solo que até a posição de 7 metros, a profundidade de 7 metros, eu teria um valor médio aqui de 800 ohms metros. E para baixo disso, até o 16, eu já teria uma resistividade de 400 ohms. Ou seja, estratifiquei o solo num ρ1 e num ρ2. Lógico, essa estratificação vocês vão ver que tem norma que define isso. Um dos métodos é esse que eu mostrei para vocês, que nesse caso não ficou muito claro. Mas vocês vão ver que existem, quando se faz esse tipo de estudo, existe uma fronteira entre um e outro. Então, aqui nessa fronteira, onde tem essa curva acentuada, eu crio a estratificação, onde esse cara vai ser o valor dessa resistividade aqui, ρ2, e essa primeira camada vai ter uma resistividade ρ1, tá? É uma das técnicas para se fazer essa estratificação desse solo, tá? Então, a gente consegue ver que nesse estudo, o valor médio das camadas está aqui, ó, 1240, 800, 400 e 300. Então dá para ver que existe uma estabilização logo após os 4 metros, em torno dos 350, dos 500 ohms metros aqui, tá? Então dá para estratificar o solo fazendo esse tipo de estudo. E, de novo, quem define essa análise da profundidade é a distância entre as hastes, ok? Aqui, né, alguns exemplos dessas direções para verificar como é que está que a gente estratifica tanto na profundidade como também estratifica nas regiões da subestação. Então, eu posso segmentar essa subestação em várias regiões e definir as camadas dela, ok? Eu consigo definir as camadas de cada seção dessa da minha subestação, ok? Mais um exemplinho de como fazer isso, tá? Alguns cuidados, né? Ampliação subestação deve ser feito pelo menos 2 grupos de medição, sendo o ideal 4 grupos. Então, a SCI deve estar desenizada para ocasiões de medição. Então, tenta-se fazer isso, mas como eu falei, os equipamentos hoje em dia já tentam filtrar qualquer interferência de outras subestações limítrofes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu espaço em 12 metros para verificar como está a resistividade de solo nas adjacências de uma subestação já existente, ok? Bom, então isso tudo que eu falei aqui, né, da resistividade de solo, é para você obter um dos parâmetros que definem lá no início. Então, a resistividade do solo casada com o espaçamento dos eletrodos, o número de eletrodos conectados define a malha de aterramento.
tá? A consequência dessa malha de aterramento é o quê? É que essa malha de aterramento, em qualquer ponto que eu vá medir essa malha de aterramento, ela tem que ter uma certa resistência de aterramento, que é um valor que a gente espera que seja baixo, exatamente porque vai ser o valor de resistência que uma corrente de curto-circuito ou uma corrente de descarga atmosférica vai ver. Então, como é que a gente faz uma medição da resistência da malha de aterramento? Vou tentar mostrar como isso não é tão simples de entender. Ah, professor, então eu quero medir a resistência de aterramento, eu ponho uma ponta de prova do multímetro na posição resistência aqui, na carcaça, e outra ponta de prova eu coloco no chão, eu cravo ali no chão e meço. Não, você nunca vai conseguir fazer isso. Isso não vai dar certo, porque você não tem uma referência no outro ponto. Você não tem um nó de outra referência para você medir a resistência entre um ponto e outro da malha. O que eu quero dizer é que essa representação aqui, ó, esse pontinho verde aqui, que é o nosso terra real, vamos dizer assim, né? A potencial zero absoluto, eu não consigo acessar ele. Eu nunca vou saber exatamente onde é esse cara. Então, eu não tenho esse ponto físico, porque isso se espalha ao longo do solo. Então, eu tenho que criar uma técnica que me permita localizar esse potencial zero real aqui da subestação. Porque se eu quero medir a resistência a partir da carcaça dos meus equipamentos, eu tenho que ter um outro elemento no solo para medir isso, ok? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente define isso? Tudo isso está relacionado às técnicas de medição de resistência da malha de aterramento. Tá aqui, ó, medição da resistência de terra. E essa técnica permite você verificar como é que está o aterramento de uma certa subestação, tá? Então tá aí, é feito para se medir o aterramento de uma malha já existente, para assegurar a proteção material, segurança do pessoal e melhoria nos serviços elétricos. Ou seja, uma malha de aterramento ela é fundamental para garantir tudo isso aí numa subestação, por exemplo, ok? Ou numa planta industrial. Aí, um aterramento para desempenhar satisfatoriamente sua finalidade deve ter baixa resistência de terra, a fim de que uma corrente elétrica que chegue ao mesmo possa facilmente circular para a terra circunvizinha, ou seja, ela vai se dissipar ao longo do solo, ok? Então, resistência de terra é a oposição oferecida à passagem da corrente do eletrodo de terra circunvizinha. Então, a gente tem que entender que a gente tem que diminuir ao máximo isso. Um dos parâmetros é a resistividade do solo. Se tiver uma resistividade do solo baixa, naturalmente a resistência da malha vai ser pequena, ok? Bom, vamos entender como é que faz isso? Primeira coisa, né? Tubo de ferro galvanizado de 3 metros. Em geral, essas hastes de aterramento que eu falei para vocês, elas têm 3 metros e 3 quartos de diâmetro, 3 quartos de polegadas de diâmetro. Isso na casa de vocês tem, então no relógio de energia, de medição de energia aí tem uma haste cravada aí na casa de vocês. Essa haste é uma haste copper weld e ali é o seu terra, ali é a sua malha de aterramento da casa de vocês. Diferente de uma subestação que são várias, na casa de vocês é só uma ali no padrão, tá? Cantoneira de ferro galvanizado também pode ser muito utilizado, tá? Então, assim, como eu falei, né? Haste copper weld e chapa de cobre. Eu posso fazer de diversas formas. A mais comum é a haste copper weld aí, que é uma haste galvanizada. Em sistemas mais simples, usa uma cantoneira de ferro que você crava ela no chão ali. Tem que ser galvanizado, né? Para ao longo do tempo não se perder, não ter ali uma decomposição química daquele material. Então tem que ser galvanizado para ao longo dos anos você não ficar sem sua malha de terra. Ok? Por exemplo, se colocar alumínio, vai perder tudo. Um conceito importante, né, de entender que a malha de aterramento, né, como eu falei, ela tem uma função de proteção, mas também tem uma função de serviço, tá? Então, depois de calcular tudo, definir a malha, existe uma resistência de terra. E um exemplo disso é o aterramento de serviço, que é uma aplicação da malha de aterramento, tá? Tá aqui, ó, aterramento do ponto de neutro dos transformadores trifásicos ligados em estrela. Então é muito comum você ligar o neutro na malha de aterramento, como eu já falei lá no início da aula. Aterramento do fio neutro das redes de distribuição elétrica, aterramento que serve de retorno dos circuitos elétricos. Então, muitas vezes aí o neutro está conectado diretamente na malha de aterramento, tá? Já focando na segurança, para evitar acidentes, tá aí, aterramento da carcaça dos motores, aterramento das partes metálicas, não energizadas das instalações elétricas, aterramento dos medidores de energia elétrica, dos cubículos de medição, dos secundários transformadores para instrumento. Ou seja, toda malha você considera que o potencial
ali na malha é o mais próximo de zero possível. Bom, e como é que se faz então essa verificação da resistência da malha de aterramento se eu não tenho esse ponto de referência no solo? Como é que a gente define isso? Bom, o conceito é usar um instrumento, o mesmo instrumento, né, o mesmo Megger, só que usando ele a 3 eletrodos, tá? Então, qual a ideia? Eu pego 2 eletrodos desse instrumento, um eu coloco fixado na malha, então reparem que esse X aqui é um eletrodo da malha de aterramento, então eu vou colocar o meu equipamento com o eletrodo aqui. Vou conectar um eletrodo a uma certa distância B, tá? Nesse eletrodo B aqui. E entre esses dois eletrodos eu vou aplicar uma corrente, uma tensão que vai fazer circular uma corrente desse eletrodo até a malha de aterramento, ok? Bom, então deixa esses caras fixos, tá? O eletrodo B fixo e o outro eletrodo do equipamento fixado na malha, no extremo da malha, porque dentro da malha o potencial sempre vai ser igual. Então eu quero ver entre a malha e o solo. Então por isso que você faz sempre radial a malha, essa conexão do ponto B, tá? E aí você vem fazendo o quê? Você vem medir a diferença de potencial entre o eletrodo que está conectado na malha e um terceiro eletrodo do instrumento que você vai colocar ele à distância D. E essa distância D vai sendo alterada ao longo das medições. Então eu coloco em uma distância D1, meço a resistência. Coloco uma distância D2, um pouco mais distante, meço novamente. E vou colocando essas distâncias até eu conseguir varrer e conseguir criar um mapa, um gráfico desse tipo aqui. E nesse gráfico eu vou ter o que? As informações de resistência entre um ponto ao longo de todas essas distâncias aqui. Então vocês vão ver que vai aparecer o conceitinho de patamar. Qual que é a ideia desse patamar que vocês estão vendo aqui? Esse gráfico tenta mostrar esse conceitinho de patamar. O que seria isso, né? Na hora que eu aplico essa tensão mais e menos aqui, eu tenho uma diferença eu crio o campo elétrico nesse meu solo, tá ok? Esse campo elétrico, naturalmente, ele vai diminuindo com a distância, tanto no eletrodo A, que é positivo, quanto no eletrodo B, que é negativo, ok? Então, basicamente, eu teria isso aqui. Se eu fosse fazer um gráfico aqui, vou tentar fazer em cima desse cara aqui. Vamos lá, vou tentar fazer assim. Eu começo nesse cara com o eletrodo positivo, um gradiente de uma tensão, a intensidade do campo elétrico muito alta, e ela vai o que? Diminuindo com a distância. Então esse aqui é a intensidade desses campos elétricos criados por esse eletrodo positivo, ok? Do mesmo jeito que desse lado de cá, tá? Eu tenho um campo elétrico negativo. Deixa eu fazer aqui também um eixozinho aqui. E eu tenho aqui um campo magnético em sentido negativo com a mesma intensidade, ok? Que foi criado com essa carga em B. O resultado disso, da intensidade de campo elétrico nessa estrutura aqui desse solo, entre a malha que está aqui e o eletrodo que eu conectei a uma certa distância de zona, né, vamos dizer assim, essa diferença desse campo elétrico positivo E mais esse campo elétrico negativo, a combinação dele é a soma dos dois. E reparem que nessa região aqui, ó, eu tenho um valor muito negativo somado a um valor positivo pequeno. Do mesmo jeito que aqui eu tenho um valor muito positivo somado a um valor pouco negativo. E aqui no meio, vocês vão perceber que esse valor positivo aqui é exatamente igual a esse aqui negativo. Portanto, quando eu somo os dois, eu tenho uma região próxima de zero. Um valor de campo elétrico próximo de zero. Se eu for fazer essa soma entre esses dois campos, eu vou ter um comportamento desse tipo aqui. Onde eu vou ter uma região que a diferença de potencial ou o campo elétrico criado nessa região é próximo de zero. Ao ser próximo de zero, pessoal, concorda que quando eu tenho o potencial de tensão do campo elétrico zero, esse não vai ser o nosso referencial de tensão? Então, sim, aqui nessa região do solo, espaçada a uma distância d da malha de aterramento, eu tenho o meu potencial zero real.
Esse cara aqui é o nosso 0 volts real. E aí eu vou fazer o quê? Ou seja, esse cara está aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer ele grandão aqui para vocês entenderem a ideia da coisa. Essa malha está aqui. Se eu medir a resistência desse ponto até o eletrodo que está conectado aqui, eu não vou ter a resistência da minha malha? Então é esse o conceito, pessoal. O conceito é, eu faço, deixa eu limpar aqui, ó. Eu faço as medições com esse eletrodo aqui, cada hora numa posição diferente. Vou obter valores de... Aqui é um eixo de tensão, tá? Mas poderia ser um eixo de resistência. Onde eu teria valores bem pequenininhos de resistência aqui. Essa resistência vai aumentando. Você vai ver que durante o patamar, na região do patamar, essa resistência não vai mudar muito. Ela vai ficar meio que constante. E depois ela vai voltar a aumentar muito. Porque o campo elétrico está aumentando. Ok? Então, quando eu meço tensão e corrente, a corrente é constante e a tensão está variando muito, então a resistência mudaria muito também. Então eu teria um gráfico desse aqui de resistência. E quando os valores de resistência são muito próximos um do outro, é a região de patamar, é a região onde o potencial do campo elétrico é próximo de zero. Então se eu medir com esse eletrodo C agora aqui, esse meu eletrodo C aqui, e medir essa tensão aqui, para essa posição, essa tensão por essa corrente vai me dar uma resistência da malha. Ok? Então é assim que é feito esse conceito para definir a resistência da malha de aterramento. Eu tenho que obter o patamar, fazendo medições de resistência ao longo dessas distâncias, localizar a região onde o valor da resistência quase não muda. Essa região, o potencial ali é próximo de zero, portanto ali é o nosso zero absoluto. A nossa seria, naquele símbolozinho que a gente faz, seria o nosso ponto de aterramento absoluto. E eu medindo desse ponto aqui até a malha, eu obtenho quem? A resistência da malha. Ok? Então é assim que é feito, tá, pessoal? Então esse gráfico aqui mostra isso, né? Mostra essa composição dos campos elétricos, mostrando que tem uma região, o campo elétrico é zero. E aqui mostra exatamente as distâncias dos eletrodos, tá? Então dependendo, se eu colocar o terceiro eletrodo, aquele eletrodo mais distante, B, se eu colocar ele muito próximo, eu não consigo, o gradiente fica assim, ó, e eu não consigo perceber o patamar. Mas se eu colocar ele distante, eu consigo perceber essa distribuição do campo elétrico e aparece a região de patamar. Ok? Por isso que você coloca essa distância B aí, uns 10 metros de distância, para você conseguir realmente obter esse patamar. Tá ok? Aqui mais uma vez o exemplinho disso, né, mostrando essa composição dos campos elétricos. E aqui é a região do patamar, tá? E aí, como eu já falei para vocês, chegando na região do patamar, eu vou medir a tensão pela resistência, a corrente entre V e H por I, que o I é constante. Ou seja, vou medir a resistência medida no instrumento, no nosso megômetro, na região de patamar que eu obtive. Se a região de patamar é 3 metros distante da malha, eu vou medir ali, porque aí eu vou garantir qual é a resistência da minha malha de aterramento. Ok? Então é uma técnica bem interessante, bem legal de se fazer. Valores resultantes da malha. A resistência a resistência de terra de uma malha dessa, ela vai ser excelente se ela for menor do que 5 ohms, vai ser boa se tiver entre 5 e 15, vai ser mais ou menos se tiver entre 15 e 30 e vai ser condenável, vamos dizer assim, se maior do que 30 ohms. Ou seja, a resistência da malha de aterramento tem que ser pequenininha, tá? Porque exatamente, se eu tiver ali milhares de amperes circulando, as diferenças de potenciais não podem ser tão elevadas assim. Então a malha tem que ter uma resistência bem pequenininha, ok? E tudo isso depende da quantidade de hastes, da resistividade do solo, a profundidade das hastes, a qualidade do material das hastes, tudo isso influencia nesse valor de resistência de terra, tá? Ah, verificou que a malha não está tão boa. O que pode se fazer para melhorar a malha? Aprofundar as hastes, isso em geral não é possível, né? Porque você já cravou ela ali, então vai ser difícil você cravar, aprofundar mais ela. Fazer o tratamento do solo, como eu já comentei para vocês, ou aumento da área das hastes, ou seja, aumentar a quantidade de hastes ali nessa malha de aterramento. Aí você consegue melhorar a sua malha de aterramento, ok? Bom, então entendido, né, a questão da medição da resistência de terra.
todo projeto de uma subestação, de uma malha de aterramento de subestação, também tem que atender a alguns outros critérios, como, por exemplo, a tensão de passo. O conceito, né, da tensão de passo é essa que vocês estão vendo ilustrado na figura, onde eu tenho aí um bonequinho e a diferença de potencial que existe entre um pé e o outro dele tem que ter um certo valor máximo. Então, de novo, ao circular uma corrente de falta ou de descarga atmosférica, principalmente descarga atmosférica que é maior, isso vai criar uma diferença de potencial no solo. Naturalmente, a diferença de um passo aqui vai criar uma diferença de potencial nos pés do indivíduo, podendo causar um choque nele, uma descarga nele. Então, esse é o primeiro conceitinho da tensão de passo, ok? Então, em geral, próximo ao elemento aterrado, existe um maior gradiente, ok? Um outro conceitinho, que é um valor um pouco maior, né? Porque agora é o conceito de tensão de toque, onde o indivíduo está com o pé numa posição no solo e encosta na parte aterrada. Naturalmente, na parte aterrada eu tenho um gradiente de tensão, um valor de tensão, e a uma certa distância depois eu tenho uma outra tensão. Devido a esse início você sempre tem um maior gradiente, então a gente consegue perceber que a tensão de toque é maior do que a tensão de toque ou tensão de contato é maior do que a tensão de passo, ok? E um terceiro conceitinho, que é a pior forma de você sofrer aí um, um problema de choque, descarga devido a um curto ou uma descarga atmosférica no sistema da sua subestação, é a famosa tensão de transferência. A tensão de transferência é você estar em contato com o solo a uma certa distância e ter algo que te leve um contato elétrico até o ponto da malha. Então, um cabo, por exemplo, se estiver tocando nele, esse cabo vai estar com o mesmo potencial desse ponto. E o potencial desse ponto tem esse valor, e onde você está tocando tem um valor bem diferente. Então, a diferença de potencial aqui é muito grande. Então, a descarga em você é maior, a tensão aplicada em você é uma tensão maior. Então, se for concluir, né, a tensão de transferência é a pior delas, tá? Aí depois seguida da de contato ou toque e depois a de passo. E normas definem isso, ou seja, aquela casca de ovo lá do início, né? Lembra lá do início? Aquela casquinha de ovo lá. Deixa eu voltar nela. Aqui, ó, são definidas as tensões de passo, ok? Naturalmente, vai ter os elementos aterrados, você vai ter esse tipo de gradiente para definir a tensão de toque e as tensões de transferência. Uma coisa que é importante destacar é que, reparem que na borda da malha de aterramento, tá vendo que essas linhas aqui que separam os níveis de tensão, elas estão muito próximas uma da outra? Quer dizer o quê? Que com pouca distância aqui, eu tenho uma variação grande. Eu tenho várias linhas aqui com variações grandes do potencial. Quer dizer o que isso? Quer dizer que o lugar mais perigoso da malha de aterramento é a fronteira dela, é o limite dela. Então vocês vão perceber que uma malha dessa, em geral, ou ela avança ou ela é reduzida em relação à cerca, porque em geral as pessoas se vão ficar próximos a uma subestação dessa, vão tentar ficar próximos à cerca. E aí, se a malha acabar exatamente na cerca, você está permitindo que as pessoas fiquem exatamente no pior lugar possível. Então, ou o pessoal avança um pouco com a malha em relação à cerca, ou avança a cerca um pouco em relação à malha, nunca deixando o limite da malha de aterramento ficar em cima da cerca, exatamente porque é ali onde tem o maior gradiente de tensão, ok? Então fica a dica, não fiquem próximos a cercas de uma subestação, principalmente com a mão nelas, ok? Bom, então entendido isso, né, a gente vai só finalizar agora a aula falando dos possíveis instrumentos para fazer a medição da resistência de terra, ok? Bom, todos esses eletrodos, né, como eu falei, se aplica corrente e mede tensão. Pela relação tensão por corrente, lei de Ohm, você tem a resistência. Então, esses três técnicas partem desse princípio. A primeira delas, voltímetro amperímetro, como eu já mostrei, você tem ali uma fonte de tensão, né? Na verdade, representada aqui por esse transformadorzinho que vai injetar correntes entre os eletrodos X e B.
A gente vai medir essa corrente injetada, ok? Aqui um potenciômetrozinho para ajustar que corrente é essa. E no outros dois terminais, no terminal C no X, eu meço tensão. Isso aí é um instrumento digital, utiliza esse tipo de conceito para poder fazer essa medição aí e entregar o valor de Rx, tá? Uma outra técnica, né, o instrumento tipo universal. Basicamente, quando a gente fala isso, a gente está falando de um coscentímetro, né, um galvanômetro coscientímetro, né, onde eu tenho uma bobina de tensão proporcional à tensão e uma bobina proporcional à corrente. Então dá para ver que eu tenho aqui, ó, a bobina de potencial ligada nesses dois terminais aqui, P1 e P2, ok? E eu tenho a bobina de corrente que está ligada aqui na fonte, né? Tá vendo que tá uma manivela aqui permitindo a produção de tensão e essa bobina está em série com quem? O circuito de corrente, que vai sair daqui e vai retornar por aqui, vindo para cá, ok? Então é o mesmo conceitinho, é o conceitinho do instrumento onde utiliza um coscentímetro, né, que é a proporção entre a corrente que passa a bobina de corrente e a corrente que passa a bobina de tensão, vai me dar uma indicação direta no ponteiro. Então, esse caso aqui, no caso, eu não tenho que fazer conta ou ele não vai fazer, ele já vai entregar o valor direto para a gente, okay? Porque essa deflexão do ponteiro já vai ser proporcional a valor x por i, Vx por i, ok? Tá ali, ó, como já falei, né, eu utilizo o galvanômetro e o delta já é proporcional à grandeza a ser medida. Esse instrumento, né, tipo zero central, né, isso está relacionado ao galvanômetro do instrumento, onde ele pode indicar uma tensão para um valor para um lado, um valor para o outro. Basicamente, vocês podem ver que esse galvanômetro está inserido no mesmo contexto de ponte, onde eu tenho uma ponte com resistência do lado esquerdo, resistência do lado direito, e no meu elemento de prova, né, que seria o solo, uma resistência do lado esquerdo e uma resistência do lado direito. Então, se a gente for perceber, eu tenho resistor à esquerda, resistor à direita na parte de baixo da ponte, e resistor à esquerda e resistor à direita no lado de cima da ponte. E, naturalmente, quando essa proporção RG, RXI for igual ao RI vezes esse elemento aqui, eu vou ter um equilíbrio dessa minha ponte, ela vai estar em zero. E aí fica fácil de entender, ó. O RXI está aqui, tem que ser igual ao RI nessa proporção. Você sabendo o valor desse RI, você tem naturalmente o valor de Rx, ok? Porque isso aqui são valores conhecidos. Então, basicamente, você tem aqui um fator de escala, 0, 1 ou 10, que vai injetar mais ou menos corrente para criar diferentes quedas de tensão no instrumento, tanto nesse elemento resistivo dentro do instrumento, quanto na passagem pelo solo, ok? Então, basicamente, isso aqui é uma ponte com o elemento zero central ali, para a gente conseguir ver o comportamento do solo perante a esses ajustes aí, tá ok? Então é outra forma de se fazer esse tipo de medição, tá? Tá aí, esse tipo zero central é um dos mais utilizados devido à robustez dele, facilidade de operação e fonte de corrente no próprio corpo do instrumento, tá? Lembrando, tá, gente, que a gente está falando aqui de elementos eletromecânicos. Cada vez, se for comprar hoje em dia um instrumento desse, ele vai ser digital. Então ele vai fazer todo esse procedimento aí de forma digital, tá? Então vocês vão ver que não tem nada, não é comum você achar esses instrumentos eletromecânicos. Ele tem o mesmo princípio, onde você pode ter variações de resistência dentro dele para poder obter esse valor, tá? Mas pelo que eu vi dos instrumentos que a gente tem em laboratório, eles usam esse conceitinho aqui, ok? Bom, é isso aí, pessoal. Então acho que consegui fechar aí todo o assunto sobre resistividade de solo e resistência de aterramento, né? Ou seja, os conceitos mínimos aí de aterramento. Ontem a gente teve reunião de aprovação da nova grade, vai ter uma disciplina sobre aterramento para vocês realmente entenderem todas as técnicas para fazer o aterramento. Mas aqui em medidas é basicamente vocês entenderem os princípios das coisas, ok? Bom, até a próxima aí.